Oi, gente. Tô aqui hoje para falar como vocês podem ler muito, 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 muito mais. Eu vou dar algumas dicas e você pode pegar aquela que você acha que pode se adaptar ou ser melhor para você, tá? A primeira coisa como eu encaro a leitura, eu acho que às vezes as pessoas têm uma maneira errada de encarar vou ler um livro. Eu estou falando especificamente em livros, não revistas, não WhatsApp, não sites, tá? Estamos falando de leitura de livros. A primeira coisa é que eu não acho que a gente tenha que ler um livro de cada vez. A gente não assiste, por exemplo, você vai ver televisão, você não vai ver uma novela de cada vez. Você vai assistir um capítulo de uma novela, um capítulo de outra, uma série, um filme. Aí você vai ver depois um capítulo da série, né? Você vai ver um pedaço de um documentário. Às vezes o documentário está em séries, às vezes é o documentário inteiro. Mas é isso. Eu acho que a gente pode, e é isso que eu faço, ler vários livros ao mesmo tempo. Porque senão você cansou de ler aquele livro, porque aquele livro cansa mesmo. Depois de uma hora e meia, você cansou de ler aquele assunto, de ler aquilo, e aí você vai fazer outra coisa, sem ser ler. Porque você fala assim, eu vou parar de ler. Não, você pode continuar lendo, só que você vai ler outro livro. Que a sua cabeça está pedindo para outro assunto. Mas você não precisa sair e ler e ver um vídeo, ver não sei o quê. Não, você pode continuar lendo. Só que você vai ler outro livro. Outro assunto, outro tipo de livro. Né? Se você não consegue ler, por exemplo, 2 romances, né? Duas ficções juntas, porque te atrapalha, vai ler um livro de história. História do Brasil, história da Europa, vai ler um livro que te ajude de psicologia, vai ler um livro de filosofia, sei lá, tem tanto livro, né? Tem livro de tudo. Então vai ler um outro livro que possa te mudar um pouco o que você estava vendo. Você vê que quando a gente está estudando, né, fazendo escola, colégio, mesmo na faculdade, a gente não faz, por exemplo, a gente faz 45 minutos de matemática, 50. Depois vai para 50 minutos de português, 50 minutos de ciência. Vai revezando, isso deve ter sido feito em estudo, porque eu sinto que eu canso. A minha cabeça, depois de um tempo que está estudando certas coisas, ela cansa. Eu tenho que mudar aquilo, não que eu precise parar de estudar. Eu preciso só de mudar o assunto, né? Às vezes você está até lendo e quer estudar a mesma coisa, só que de outro autor, outro livro. Você vai ter que fazer experiências e praticar isso para ver o que funciona melhor para você. Para cada pessoa funciona. Então essa é a primeira coisa que você pode fazer para ler muito mais. Ou seja, ler várias coisas, ler vários livros. Você já seleciona, né? Segunda coisa que você pode fazer, hoje em dia é tão fácil, a gente pode ler, né, ou adquirir o conhecimento que está no livro, em vez de ler ouvindo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ouvir um audiobook. Você está lavando a louça, está limpando não sei o quê, está arrumando seu armário, sabe? Até editando alguma coisa que você não precisa pensar no computador, coloca um livro mais fácil, mais digerível para ouvir. Eu gosto muito de ouvir na Alexa. Eu acho que, assim, não consigo ler em outra virtual, só na Alexa. As outras eu acho muito robótica. A Alexa eu gosto. É uma coisa minha. Tem gente que fala, não gosto. Já tentou? Não gosto. Ah, não consigo ler mais de um livro de uma vez, não consigo ouvir. Já tentou? Porque a primeira coisa que eu, aliás, devia ter falado antes de começar a falar a primeira coisa que você tem que fazer
para ler mais é querer ler mais. É querer. Se você quer, você vai atrás de como conseguir. Hoje em dia tem várias possibilidades, né? Então, a segunda é ouvir. Como é que você pode ouvir? Num Alexa. Se você gosta tem vários audiobooks no YouTube, muitos. O Alexa também tem o aplicativo, mesmo quem não tem o aparelho, tá? Eu vou depois fazer um vídeo aqui no canal falando de como ouvir livros no Alexa. Também você pode ouvir fitas, gravações, você pode comprar audiobooks. Tem o Audible da Amazon, que você pode comprar os livros, né? Muito bem. Tem vários sites, assim, trocentos trocentos é exagero, mas uns 4, sei lá, 5 de audiobooks, tá? Bons, cada vez tem mais. Eu prefiro ouvir a minha Alexa, que ela não tem interpretação, a não ser uma ou outra interpretação que eu gosto muito. Tem algumas incríveis que você ouve. Outras eu já não gosto muito, né? Mas de audiobook. E segunda coisa. Então, primeiro, ler vários livros ao mesmo tempo, de vários assuntos. Segundo, mais audiobooks. Leia audiobooks. Terceiro, leia coisas virtuais. Coloca um Kindle, aplicativo, não o aparelho, um aplicativo Kindle no seu aparelho, no seu celular. Você vai andar de metrô, você vai numa reunião, você vai não sei aonde, tem que esperar. Ah lá, em vez de ficar chato, vai ler. Lê lá, para. Ah, não dou conta, esse livro não dá para ler aqui. Então, é que igual em audiobook. Ah, você não vai ler filosofia no audiobook, né? Ou mesmo no metrô, no ônibus, né? Provavelmente não, tem gente que consegue. Mas, assim, você pode ler uma biografia. Biografias, às vezes, são interessantíssimas, sabe? Por exemplo, você vai ler uma biografia do Einstein. É a que eu mais indico, é a que eu mais gostei até hoje. A fantástica biografia do Einstein. Você vai aprender história, você vai aprender sobre muita coisa. Foi assim, entre guerras, aconteceu. Você vai aprender sobre os judeus, você vai aprender muita coisa nessa biografia, sabe? Sobre humanidade, que você vai levar para o resto da sua vida, né? Outras biografias têm biografias maravilhosas. Eu gosto de, por exemplo, eu vou ler um livro do Tolstói, eu leio a biografia do Tolstói, porque é de uma época que eu não tenho muita noção do que acontecia. Como é que era a vida dele? O que acontecia? Como é que ele escreveu? Às vezes você nem lê a biografia inteira, mas até onde te ajuda a ler aquele livro que você está lendo, né? Isso também. Quarta coisa, a gente não precisa ler o livro inteiro, né? A gente pode ler um capítulo, 2, dependendo. Não estou falando de literatura também, tá? Se você for ler, por exemplo, sei lá, 100 Anos de Solidão, você tem que ler o livro inteiro. Pode demorar 5 anos, mas provavelmente você vai ter que ler o livro inteiro para saber como termina. Mas se você vai ler um outro tipo de livro, né, como funciona o pensamento, por exemplo, você pode ler um capítulo. Na faculdade, na universidade, eu aprendi isso. Os professores passavam capítulos dos livros e não os livros inteiros para a gente aprender. Então, se você está estudando, você quer aprender alguma coisa, você não precisa ler o livro inteiro e ficar, não terminei de ler, não sei o quê. Isso, você vai saber quais os livros que você tem que ler todos e quais você pode ler os capítulos. Aí é com você. Né? Isso eu já não posso falar. Você vai falar, você está me mandando ler só um capítulo, não sei o quê. Não, eu não estou mandando, não. Eu estou falando que pode ser, dependendo da matéria, dependendo do que você está lendo, que você não precise ler o livro todo. Você que vai ter que saber como. Né? Então, ó, já 4 formas de você ler mais. Quinta. Gente, é tão importante assim ficar vendo tanta série, sabe? Tanta coisa, tanto youtuber. Em vez disso, gente, assiste uma série e vai ler. Né?
e vai ler coisas que te divirtam, que passem seu tempo, mas elas vão ser úteis para você também, de alguma certa maneira, na linguagem, na imaginação. Ou no trabalho, que tem gente que precisa ler para o trabalho, que precisa ler para estudo, né? Então, assim, você tem quantas horas por dia? Se você vai ficar 4 horas na televisão ou vendo o que seja, Netflix, não sei o que, não sei o que, não, fica uma. E aquelas outras 3, vai ler, ouve, fica lá jogando o seu joguinho, ouvindo Alexa, ouvindo audiobook, gente, olha que delícia, entendeu? Dá para prestar atenção se você colocar um livro que não seja pesado e que você precise ler, prestar atenção demais. Por isso que eu falo, você pode ler vários livros. Uma biografia. Biografias são ótimas para a gente ler, para a gente ouvir. É fantástico. Mas tem vários tipos, você vai saber os livros que você tem, né? E quando você não conseguir, tem que parar, tem que prestar atenção, não sei o quê, você para de ouvir, pega o livro e vai ler. Lê e não ouvir, né? Você vai saber. Então, são essas dicas que eu tenho para que você possa ler mais. E eu vou falar, gente, eu leio muito, tá? Por isso que eu sei e faço tudo isso. Eu gosto muito de ler e eu leio o tempo que eu posso e que eu tenho livre, eu estou lendo ou estou ouvindo algum livro. E para mim, na minha opinião, isso me ajuda bastante. Então é isso aí, espero que tenha ajudado vocês.